Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019, são 7 horas e 6 minutos. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes da Folha da Manhã, mas antes a previsão de hoje: tempo parcialmente nublado, o sol pode aparecer, máxima de 22, ou melhor, máxima de 26, mínima de 22, no momento no centro 22 graus. Conselho Nacional de Justiça suspende Glaucenir por áudio de Gilmar no WhatsApp. Juiz campista insinuou em grupo que ministro do STF recebeu propina para liberar garotinho. Justiça dá a Rafael 72 horas sobre o 13º salário. HGG e 8 milhões a contratualizados. Amigos e familiares dão adeus a Telmo Barcelos, dono do tradicional mini-mercado Telmo, na Pelinca. Sobre a maconha. Pode medicar, mas não pode cultivar agora. Na madrugada, hortifruti é furtado no entorno da Pelinca. E com muitos estragos, chuva leva São Fidélis à emergência. Reitoria em disputa, o IFE ontem, hoje, toda semana na pauta do Folha no Ar, primeira edição. Nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br, também o www.radios.com.br. No programa de hoje, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, essa história da suspensão do Glaucenir já é um assunto que nós já comentamos aqui, até o próprio juiz Glaucenir já esteve aqui, conversou conosco, esclareceu, e isso pelo menos pode dar a ele uns 2 anos aí de suspensão. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Marco. Bom dia, Angeline, nossa professora do IFE, nossa convidada. Vamos falar com ela no próximo bloco sobre o processo eleitoral do IFE. Estamos em uma série, né? Ontem tivemos aqui o candidato a reitor Janivan. Hoje tivemos que fazer essa pausa porque a programação oficial da eleição do IFE tem um debate marcado hoje, daqui a pouco, às 9 horas, na reitoria. Mas amanhã vamos estar trazendo aqui. E o programa, por ser ao vivo, não tem... Né? A gente faz questão de fazer ao vivo, não tem como... Exatamente, não tem como alterar o horário. Vai ser um prazer estar recebendo aqui a professora. Amanhã vamos receber aqui o Maurício Ferrarese, que entrevistamos ontem para o Jornal Impresso. E fechando o ciclo, né, na sexta-feira, o professor Jefferson, atual reitor, candidato à reeleição. Caso de Glaucenir, ele quando esteve aqui, quem entrevistou ele foi você. Eu não foi, é verdade, você não esteve. É um caso complexo, acho que tem vários ângulos. Bom dia, Beto, bom dia, Ícaro, bom dia, sobretudo você, ouvinte da Folha FM. Desculpa aí pelo gap, mas os dias têm sido longos. E o programa 6 horas da manhã todo dia é uma obrigação prazerosa, mas às vezes os horários levam um tempo para adaptar. Tem vários ângulos para a gente analisar isso. Eu já repeti aqui algumas vezes, a gente quando fala de William Shakespeare, a gente tem a achar, aquele cara do século XVI, XVII e tal. Tem a peça de uma das peças de Shakespeare mais... Tem tragédias e comédias. Uma das tragédias que eu mais gosto é Júlio César. Ele se baseia para escrever num camarada que, se ele não inaugurou a biografia, fundamentou enquanto gênero literário, que é Plutarco, que
que é um grego que viveu no século I, um século I depois de Cristo, escreveu Vidas Comparadas. E ele narra a vida de Júlio César e compara com a vida de Alexandre o Grande. E Shakespeare pega essa biografia de Plutarco, esse grego do século I depois de Cristo, e no século XVI faz uma peça, logicamente, que ele usa de ficção com base em fatos históricos narrados. Todo mundo sabe que César é assassinado a facadas no Senado romano. E quem desfere de uma facada é Brutus, que era filho da amante dele, há quem dissesse que era filho dele. E ele sempre tratou muito bem, era quase como um filho adotivo. E Marco Antônio era amigo de César no Senado e pede para Marco Antônio discursar sobre o corpo de César assassinado. E aí é o gênio de Shakespeare, né? Você não tem, você sabe que Marco Antônio fez o discurso, você sabe que aquele discurso levantou o povo romano contra os assassinos de César, aí você não sabe de fato o que Shakespeare diz, o que Marco Antônio diz. Mas Shakespeare é o gênio de Shakespeare, né? Marco Antônio diz na peça de Shakespeare, Bruto diz que César é um tirano, mas trago aqui o testamento de César, manchado pelo sangue de César, onde ele deixa uma parte de sua terra para cada cidadão romano. Mas Bruto diz que César é um tirano, e Brutus é um homem honrado. E ele segue, né? E levanta o povo romano contra os assassinos de César, inclusive Brutus. A gente sabe que, de fato, depois há uma guerra civil, acaba o período da República em Roma e vem o Império. Eu adoro essa coisa esse eufemismo de Shakespeare. Glauceny é um juiz que é credor dessa comarca. Juiz corajoso, um juiz criminal corajoso, né? E é preciso ser para suportar certo tipo de coisa. É verdade. Tem um temperamento, às vezes, pode ser, mas é uma pessoa, o temperamento que eu falo, temperamento mais forte, pode ter, mas é uma pessoa que eu acho que é credor da comarca, né? E tanto na sua atuação como na eleitoral, né, onde os juízes são pegos da justiça estadual e são utilizados. Eu acho, como escrevi na época, que saiu, vazou essas conversas no WhatsApp, por que ele foi condenado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça? Porque ele falou num grupo de WhatsApp, né, e fez referência a uma mala de dinheiro que teria sido a causa da decisão de Gilmar Mendes favorável a Garotinho. Na operação Chequinho Caixa d'Água. Foi uma operação Caixa d'Água. Foi a segunda prisão do Garotinho. Onde ele, Glauceny, prendeu Garotinho. Caixa d'Água era a cobrança de propina no governo Rosinha dos empreiteiros para fazer caixa de campanha. E, enfim, vazou o áudio. Eu acho que isso ensina várias lições para todos nós. Primeiro, que conversa em rede social não é conversa de botequim, como a maioria pensa. Requer responsabilidade. O que você escreve, nós profissionais de imprensa já sabemos disso por formação e por prática há muito tempo. O que você escreve é documento. Se você escrever no papel de pão, vendo minha casa para Marco Antônio, eu assinar aquilo é um documento, aquilo vale. Então, rede social não é conversa de botequim. Rede social é uma coisa que precisa ter cuidado. Tem registro, né? E segredo é de um. Segredo é de um. Né? Alguém vazou. Acho que, por mais que eu possa pensar, ter um juízo próprio sobre Gilmar Mendes, qualquer outra pessoa, eu, para externar aquilo, eu preciso ter prova. Né? Óbvio. Né? Porque, então, ele não tinha prova, tanto que não tinha, que foi condenado. Agora, quando eu vejo
um juiz como o Glaucenir, e quem fez a carga no julgamento do CNJ, mais forte, foi o presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Recusado 2 vezes em concurso para juiz de primeira instância em São Paulo. Então, quando eu vejo Glaucenir ser condenado por... que disse algo realmente que errou. Na minha opinião, errou. Não deveria ter dito da maneira que disse, sem prova. Uhum. Mas contra Gilmar Mendes, com a carga feita por Dias Toffoli, eu só posso lembrar de Shakespeare. Dias Toffoli e Gilmar são pessoas honradas. São homens honrados. Né? É o que eu posso dizer. Inaugurou o sarcasmo, né? Shakespeare. Talvez não, mas... Não, mas ele imortalizou, né? Imortalizou o sarcasmo, exatamente. Então, eu posso dizer isso, na minha opinião é essa. Dias Toffoli... É a história de você falar na hora errada, no lugar errado. O fato é que ele tá no mínimo 2 anos, né? Atividades suspensas. Uhum. A punição muito dura. E quem fez a carga toda foi Dias Toffoli. Poderia ser uma punição mais branda. Mas você sabe o que é isso, no fundo? É o velho... Sabe com quem está falando? Ou sabe de quem está falando? Porque eu acho que a atuação de Dias Toffoli ontem não foi de defensor do STF, foi de vingador. E é uma diferença muito significativa de uma coisa para outra, de uma posição para outra. Né? Foi vingador. Foi para fazer Glaucenir de exemplo. Para fazer como faziam na Idade Média, ou como fizeram com Tiradentes, esse quartejo espalha as partes pelo reino para todo mundo ficar bem claro o que vai ser feito com quem desafiar o poder real do Supremo Tribunal Federal. Que tem que ser respeitado sim, sou contra, né? Essa coisa de cabe soldado, essas loucuras. Acho que o STF chegou lá, tá na Constituição, indicação política mesmo. Um cara como Dias Toffoli, que não passou nem 2 vezes, recusado para concurso reprovado de juiz de primeira instância em São Paulo. É advogado do PT. Depois foi procurador, né? Do PT, depois advogado-geral da União no governo Lula, daí ascendeu ao Supremo, como soldo por serviço prestado. Tudo bem, Gilmar Mendes foi com o Fernando Henrique Cardoso. Eu não estou aqui para falar de uma coisa que todo grupo político faz. Como o Bolsonaro vai fazer também, já falou que é alguém terrivelmente cristão para o STF. Enfim, cada um bota da sua cabeça. Enfim, eu lamento muito por Glaucenir, lamento muito, sobretudo, pela nossa comarca, porque a gente perde um juiz honesto e de muita coragem, né? Perde não, a gente fica com ele nesse período sem poder contar com ele. E é um juiz que volta a dizer, acho que pela 3ª ou 4ª vez, é credor da comarca de Campos. Né? Os demais assuntos a maconha da Anvisa, que é um assunto polêmico, né? A gente recebeu aqui no último dia 20, foi no feriado da Consciência Negra, dia da Consciência Negra. Foi 22, uma coisa assim. 22. Uma quarta-feira, Luiz, com certeza. Dia 20 de novembro. A Ingrid Trancoso e o Almir Júnior. Ingrid Trancoso, pesquisadora da UENF, o Almir Júnior, ex-reitor da UENF, também pesquisador da UENF. E a Ingrid é pós-graduanda, e eles foram fazer no dia seguinte um seminário sobre o uso medicinal da maconha. E foi liberado pela Anvisa, por unanimidade. Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é ligada ao Ministério da Saúde, e liberou ontem o uso medicinal da maconha, mas proibiu o seu cultivo. E a Ingrid, ouvi tanto a Ingrid quanto o Almir, e eles acham que eles se posicionaram, são pesquisadores do assunto, né?
são ambos engenheiros agrônomos por formação, é que liberou a utilização do medicamento. Mas você não pode cultivar a planta que se faz medicamento. Você vai ter que comprar da indústria farmacêutica. Importar. Você não pode nem sequer comprar matéria-prima para fazer o medicamento. Então, é de interesse comercial. Olha, Aloysio, vou dar a minha opinião. Pois não. Opinião de pessoal, não é de jornalista, não. Eu acho o seguinte, eu acho que produção de droga, plantação, produção e tal, é um mercado muito perigoso. Tem muitos milhões e milhões e milhões de dólares envolvidos. A maconha, teoricamente, é uma droga barata no consumo final, mas também a gente vai saber que tipo de produto que eles entregam. E isso já está provado, né? Que veio um sujeito que tem lojas de maconha na Califórnia, ele viu a maconha que é vendida no Brasil e falou, essa eu não fumo. Posso estar 1 ano sem fumar, essa eu não fumo. E aí você não acha que isso vai ferir interesses financeiros de grupos muito poderosos? Primeiro no lado da droga. É isso. Eu acho 2 coisas, Marco. Primeiro, alguém proíbe plantar trigo? Não. De trigo você faz uísque. Faz vodka. Faz vodka. Alguém proíbe plantar cevada? Não. Você faz cerveja. Faz. Alguém proíbe plantar cana? Campos. Você faz cachaça. Uhum. Alguém tem dúvida que o uísque... Cachaça, rum e outras coisas. Garapa na Colômbia. Garapa na Colômbia, claro. Alguém tem dúvida que estamos falando de drogas? Nenhuma dúvida. Então, é o primeiro ponto É só a gente ver a estatística de quem morre no mundo por drogas e por álcool. É lógico. Enfim, eu acho o seguinte, uma planta, ela tem vários, o que eu quero dizer, de trigo você faz uísque e faz pão. Faz pão. Maconha você faz psicotrópico e você faz remédio. E eu te digo, já convivi com uma pessoa paciente terminal de câncer, e vi o quão bem a maconha faz para uma pessoa que não tem perspectiva de nada, que vá sobreviver. Já está a pessoa não come porque faz químio e rádio e passa muito mal. E te digo, uma pessoa, não vou dizer lógico o nome, mas que nunca usou droga ilegal nenhuma na vida. E fez uso da maconha nesse período, quer dizer, o final da sua vida, e viu o bem que fez a ela. Porque comia, porque a maconha dá fome, o THC, tetroidrato canaminol, dá fome, ele tira o açúcar do sangue, então a pessoa se alimenta, e se alimentando, recuperando um pouco da forma, recupera a autoestima, que é fundamental para alguém que tem cara da morte. Eu vi, ninguém me disse. Não sou médico, mas eu vi. Eu presenciei. Uhum. Então, eu posso dizer, e é uma pessoa assim, que era, como se diz na gíria, caretíssima, ela nunca usou na vida dela. Né? Então, você negar esse conforto para uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma, a não ser tentar encarar a morte, que é inexorável, é para todos nós, mas uma pessoa que está em fase terminal, é desumano. Né? E a sua pergunta, eu acho que atendeu o interesse comercial, sim, das grandes indústrias. Isso. Que o lobby delas passou. E outra coisa, como o Ingrid e Almeida falaram aqui, Marco. É outro segmento de um poder maligno, não, que são os grandes laboratórios. Sim. Pelo amor de Deus. O que eles falaram aqui, como é que você pode, como é que eu ou você... podemos impedir cientistas de fazer trabalho científico. Estudar as propriedades medicinais comprovadas que existem numa planta. Quer dizer, como é que você proíbe o cultivo? Não é cultivo para consumo psicotrópico, como psicotrópico. É cultivo para o estudo das propriedades medicinais da planta. Que poder nós temos por conceito moral religioso de impedir cientistas de fazer a ciência? Quem somos nós? Entendeu? É questão de... Não estou falando para liberar uso, discriminar para uso recreativo, não. Estou falando para estudo. Tem que haver o cultivo. Se não houver o cultivo, você não sabe
quais são as pragas, você não sabe o básico do produto. Enfim, tem vários assuntos. Hoje ou ontem, dia foi um dia muito... Tem também outro juiz da comarca, Heitor Campinho, que deu prazo de 72 horas ao governo Rafael para se manifestar sobre o pagamento do 13º do servidor. Né? Heitor é um juiz sempre muito ponderado, muito sensato. Que também esteve aqui. Ele também esteve aqui. Aliás, ele não foi o primeiro juiz da comarca que está aqui. E essa coisa mais forte de Heitor é um sinal, porque é um magistrado muito sensato, né? Sendo dele, torna esse ultimato ainda mais forte, porque se fosse uma pessoa com temperamento um pouco mais assertivo, mas Heitor é um magistrado sempre muito sereno, né? É uma pessoa muito serena. Então, é uma coisa forte, o governo vai ter que se manifestar, né? E, enfim, ontem foi um dia, tem a HGG, que as obras queriam começar segunda-feira. Não começaram. Foi no dia 20 também, que caiu o teto da HGG e interditou 7 setores. As obras no setor de esterilização tiveram aqui, o Dante Pinto Lucas e o Abdo Neme na sexta-feira. E a previsão é de começar as obras no setor de esterilização, para depois passar para a sala de cirurgia, na segunda. Não começaram, a previsão é de que o canteiro de obras da sala de esterilização comece a ser montado hoje. E a previsão de que a obra nos dois setores ela se conclui em 2 meses, até o final do verão. Né? Então, realmente são várias notícias de ontem para hoje. Ontem foi um dia muito longo. É verdade. E tenso ontem. Ontem foi um dia complicado. Mas, assim, para jornal, foi um dia produtivo. Emocionalmente, não diria tanto, mas para jornal foi um dia produtivo. Bom, são 7h28. Vamos a um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição. Quando voltarmos, vamos conversar com a nossa convidada de hoje, Angeline Moço Rangel. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Chegou a sua nova forma